ligado à família hebraica. Nós temos escrito aqui Mishpah, significa família, que está em hebraico, escrito em português, família. Eu quero falar para vocês sobre o papel do marido e a esposa na família. Qual é o papel do marido e da esposa na família? Do ponto de vista bíblico, principalmente no que diz respeito à cultura judaica. E aí nós vamos aprender de uma forma muito importante e significativa para nós, tá? A respeito de família. Então vejamos, o objetivo da palestra é contribuir com informações bíblicas para que o marido e a esposa consigam refletir e seguir seus diferentes papéis, equilibrando a responsabilidade do matrimônio segundo a vontade de Deus. Certo? Qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa dentro do casamento, de forma equilibrada, segundo a vontade de Deus? Qual é o papel? Então nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Então nós temos aqui o texto bíblico que nós vamos usar para essa palestra, que é Josué, capítulo 24, verso 15. Eu sei que é bastante conhecido de vocês esse texto, que diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. O final desse versículo é muito conhecido, desculpe. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bastante conhecido, né? De vocês, esse versículo da palavra do Senhor. Muito bem, então, vejamos, quando nós falamos de família, nós estamos falando, ou seja, nos referindo sobre o projeto de Deus para todo ser humano. Deus projetou a família, um projeto dele, para que seja também um projeto para todo ser humano. Ninguém consegue viver só, todo mundo quer estar inserido numa família. Então Deus criou essa ideia de família e colocou também no coração dos seres humanos esse sentimento de querer pertencer a uma família, em especial uma família no modelo dele, segundo a vontade dele, certo? Então vejamos, apagou aí? Nem havia observado. Vai dar certo, tá? Daqui a um pouquinho estaremos aí projetando direitinho. Então vejamos, conforme eu estava dizendo para vocês, quando nós falamos de família, estamos nos referindo sobre o projeto de Deus para todo ser humano, certo? Diferentemente das visões seculares, a família no projeto de Deus tem um Abba. O que é Abba? Abba é pai em hebraico. Tem uma imã. O que é imã? Mãe, em hebraico. Tem um Ben, que é filho, isto é, Ialete, que é um menino, e uma filha, Bat, ou seja, Iadar, que é menina. Então, quando nós falamos de família, nós estamos falando daquela família realmente tradicional que nós conhecemos, onde é um homem, uma mulher, seus filhos, certo? Pode ser um menino, assim também como pode ser apenas uma menina. Nós sabemos que existe casal que só tem uma filha, existe casal que tem um filho, existe casal que tem um casal de filhos, E assim sucessivamente. Bom, essa é a família judaica
cristão, no contexto de Deus, para crescer e multiplicar sobre a terra. A família, segundo a vontade de Deus, é uma força inabalável, intransferível, inigualável, inegociável e invencível. Veja que essas palavras, elas realmente trazem para nós à tona o que de fato é a família no contexto de Deus. Então a família no contexto de Deus, vejam bem, ela é inacabável. Jamais o sistema do mundo poderá acabar com essa ideia de família segundo a vontade de Deus. Nós temos visto inúmeros fatores acontecendo no mundo secular, nesse tratando da família, e há uma preocupação até muito grande. Hoje estão querendo acabar com a família tradicional, estão querendo fazer isso aqui. Ninguém nunca irá conseguir fazer isso. Podem ter certeza disso, porque o que Deus criou, jamais o homem conseguirá desfazer totalmente. Pode ser que em algum lugar ou outro esteja acontecendo de forma assustadora, mas no mundo inteiro isso não haverá possibilidade do homem destruir a família conforme Deus criou. Jamais. Essa família também ela é intransferível. Não se transfere para ninguém. Deus jamais vai transferir a outro aquilo que Ele criou. E essa família também ela é inigualável. Jamais haverá uma família melhor do que aquela que Deus projetou. Jamais haverá. E também, inegociável, Deus jamais vai negociar a criação, a ideia de família que Ele estabeleceu por outra coisa. E também invencível, conforme já falei para vocês. Vejamos, entretanto o cristianismo está no propósito eterno de Deus e em seu Filho Jesus. A família está no centro do plano divino para salvar a humanidade. Vejam que a família, conforme nós estamos colocando para vocês, de acordo com a família no contexto judaico-cristão, essa família é usada para a salvação da humanidade, no plano da salvação da humanidade. Então nós temos a primeira delas, Adão e Eva e Sete. Nós temos aqui, né? Por que não Adão, Eva, Caim e Abel? Porque Caim mata Abel e Caim vai embora. Então nasce Sete de Eva e Adão, e aí do descendente de Sete é que é estabelecido então aquele que nasceria para a salvação da humanidade, né? Então nós temos aqui uma família, Adão, Eva e Sete. Logo depois nós vemos essa continuidade, Noé, esposa e filhos, e Sem, esposa e o filho de Sem com a esposa, né? Arfaxade. E nós temos também Abraão, Sara e Isaac, entre outras famílias, até José, Maria e Jesus. Vejam como a família ela tem o seu valor extremamente importante no contexto de salvação da humanidade, certo? Então jamais o sistema conseguirá acabar com essa ideia tão maravilhosa de Deus que é a família. O que eu quero dizer para vocês? A família de vocês precisam crer nisso. A família de vocês na sociedade é poder de Deus. É poder de Deus. E você precisa crer nisso todos os dias. Você precisa colocar a sua família nas mãos de Deus. Você precisa entender que Deus tem um grande propósito na sua casa. Portanto, importa-me saber algumas responsabilidades e significados do pai, da mãe e do filho no projeto de Deus em relação à família. Então vejamos, pai, né, Abba, né, o próprio Jesus chamou Deus de Abba, né? Em alguns contextos ele chamou Deus de Abba, quer dizer paizinho, né, também, né? Então ele chamou Deus de paizinho, por ele ter muita intimidade com Deus. Então vejamos, pai, Abba. Então o significado de ser pai, isso
responsabilidades. Você que é pai, você sabe qual é o significado de ser pai? Você sabe de verdade quais são as suas responsabilidades como pai? Eu acredito que algumas coisas que eu vou falar você já tem conhecimento, mas outras podem surpreender você. Então vejamos, a palavra pai no hebraico mais antigo, representa força. Pai quer dizer força, ou seja, a força da casa, da moradia, da família. Então, um judeu, quando você chega para ele e fala assim, pai, fulano é pai, ele está entendendo que você está dizendo que você está falando de uma pessoa que é força de uma casa. Ele entende, ele faz essa leitura. Pai não é aquele que nós entendemos aqui no Brasil. Quando falar fulano é pai, aí você pensa, nossa, fez um filho e botou no mundo. Não é assim que a gente entende? É pai porque fez um filho e colocou no mundo. Não. Do ponto de vista bíblico, nós temos que entender que pai é força da casa, da moradia, da família. Então, o cristão, ele precisa tomar posse disso. Você é homem, pai, chefe da sua casa, você é a força da sua casa, da sua moradia. Entenda isso. Inclusive, filhos pequenos buscam no pai esse sentimento de força, esse sentimento daquele que é o herói, daquele que vai cuidar da moradia, que vai lutar lá fora do mundo e trazer para dentro de casa aquilo que a família está necessitando. Isso é ser pai. Beleza? Vamos lá, continuando. O homem como pai tem dentro de si representatividades de estabilidade, firmeza, provedor, cuidador da família. Então, na verdade, o homem, ele tem que, quando ele é pai, ele tem que ter isso daqui, ó, essa representatividade, ou seja, estabilidade. Você como pai, você traz estabilidade para a sua casa? Ou você coloca todo mundo em desespero? O homem é o primeiro a trazer estabilidade para dentro de casa. Veja que a Bíblia, quando a gente estuda ela profundamente, nós aprendemos muito além das letras que temos lido. Certo? Então o homem ele tem esse compromisso, essa responsabilidade. Trazer firmeza. A sua esposa sente firmeza em você? Ela realmente percebe que você é o provedor? E outra coisa também importante, cuida da família. A mulher, quando ela se casa, ela busca no homem tudo isso, mesmo que seja inconscientemente. Não é só beijos e abraços, mas ela quer sentir tudo isso com ela. Na verdade, talvez vocês estejam pensando assim, mas eu já sou uma senhorinha, e por que eu estou ouvindo isso? Né? Já passou, e talvez alguém seja da missão, eu me casei com um traste, não cuidou de mim e tal, aquela coisa toda. Mas olha, ninguém está aqui nesse momento por acaso. Talvez para você for ruim, mas você pode evitar com seus conselhos, com o que você está aprendendo, você pode evitar que pessoas mais novas, bem mais novas, que ainda não se casaram, não se relacionaram com ninguém, possa receber esse entendimento da sua parte e você vai ajudar essa pessoa a não fracassar como você fracassou. Certo? Então nunca é tarde para nós aprendermos coisas boas da vida. Vamos lá. Então todos esses atributos são dirigidos a Deus. E é mesmo. Veja, Deus ele nos dá estabilidade, ele nos dá firmeza, ele é o provedor, né? Derrama muitas bênçãos, ele cuida da sua família, dos seus filhos, dos seus servos. Tudo isso aqui é atribuído a Deus. E é interessante que Deus atribui isso a um homem, ao chefe da casa. O homem ele tem a responsabilidade de ser a semelhança de Deus dentro da sua casa. Está vendo aí a responsabilidade? Está vendo? Vocês aí, os machos que estão me ouvindo, a responsabilidade é grande. Então vejamos, todos esses atributos são dirigidos a Deus, certamente porque quando se trata de sua família, no Senhor, ele se enxerga todos esses valores. Então, o homem que vive no Senhor, ele será visto nele todos esses valores.
numa visão que Deus é a força de seu povo no tempo e todo ser humano que o serve. Ou seja, Deus é a força do seu povo, né? E a gente enxerga isso, mas todo ser humano que o serve, ele também tem que passar isso, essa força, principalmente o homem, principalmente o pai, a figura de pai que nós estamos destacando aqui. Portanto, é um Deus que o seu servo tem o dever de se espelhar, ou melhor, é em Deus em que o seu servo tem o dever de se espelhar. Essa foi a postura de Josué perante o povo de Israel, quando ele disse: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse isso, Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a postura de todo pai. Vejamos então, preste atenção, o texto ele está ali para vocês em vermelho, tá? Você pode ler o texto. Vamos ler todos juntos, só escrito em vermelho? Vamos lá, todos? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses e a quem serviram vossos pais, que estavam na além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus. Beleza? Agora, quando nós vamos destrinchar o texto, para nós aprendermos o que significa no hebraico, algumas dessas palavras, olha que maravilhas. Porém, se vos parece mal, né? Ou seja, ruim, desagradável, maligno, tá vendo? Que causa dor, infelicidade, miséria, muito doloroso. Ou seja, se vos parece doloroso, se vos parece ser infeliz, se parece para vocês desagradável, né? Servir ao Senhor, se parece maligno para vocês servir ao Senhor. É isso que Josué está falando ali no original. Aí ele vai dizer: servir ao Senhor, escolhei hoje. Ou seja, dia, ano, tempo. Quando ele fala escolhei hoje, essa palavra hoje, ela serve tanto para dia, para tempo, né? Para ano, né? A quem ele vai dizer seria este qualquer um, quem quer que sirvais, ele está dizendo, né? E aí ele fala: sirvais aos deuses. Aqui é Elohim, Elohé, plural de deuses. O que ele está colocando ali, que o povo tinha escolhido servir outros deuses, se debruçar diante de outros deuses. E ele vai dizer então o seguinte: a quem se vai vossos pais? Quem eram vossos pais? Eram os cabeças, os fundadores de suas casas, grupo de família, ou clã, né, antepassado. Ele estava dizendo isso: vocês vão querer servir aqueles lá, o cabeças de lá, né, o clã de vocês, os antepassados de vocês vão querer andar igual a eles, vocês vão querer servir igual a eles, é isso que vocês querem, né? É isso que ele está colocando ali. E aí ele vai dizer assim, ó, deixa eu pular aqui, vou dar outra informação aqui, não vou ler todos, que ele diz assim: amorreu é aquele que fala, um dos povos de Canaã original, além do Jordão. Olha só, servir os deuses dos amorreus. O que significa amorreus? Amorreu é igual àquele que fala, certo? Vocês vão servir aquele que todo mundo entende que é ele que fala e não nosso Deus. Vocês vão servir. Aí ele vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não queremos isso, nós queremos servir ao Senhor. Agora veja bem, como líder de sua família e aprovado por ela, Josué fala em nome da sua esposa e filhos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está falando ali porque ele manda na mulher dele. Ele não está falando ali porque ele chegou com os filhos dele e falou assim: vocês têm que fazer o que eu estou mandando. Eu estou dizendo que nós vamos servir o Senhor, nós vamos servir o Senhor. E você também fica quieto aí. Nós vamos servir o Senhor. Não, não é isso.
quando ele chega para o povo e diz: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, veja bem, o que faz acreditar nessa passagem aqui, que Josué falou em nome de sua esposa e filhos, isto é, aprovado por eles. Josué usa a palavra casa. Então, no texto, quando ele usa casa, a palavra casa nesse texto refere-se a membros de uma casa, família, aqueles que pertencem à mesma casa, família de descendentes com um corpo organizado. Ou seja, quando Josué fala, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, certamente se a esposa dele estava do lado, ela estava dizendo: é isso mesmo, meu amor, é isso mesmo. E os filhos: é isso mesmo, papai. Ele não estava falando porque ele apenas achava, ele estava falando em nome da esposa, em nome dos filhos. Sabe o que significa? Que a união, eles estão falando a mesma língua. Quando o casal não está unido, é só problemas. Quando não há união entre pais e filhos, é só problema. Você fala uma coisa, seu filho fala outra. Você vai para um caminho, seu filho vai para o outro. Você vai para lá, sua esposa vai para cá. Então não vira aquele problema sério. Mas Josué não. Josué, ele tinha autoridade para falar em nome da esposa e dos seus filhos. E é isso que Deus quer de um pai. Um pai, ele tem que realmente falar em nome de sua família. Então vejamos, a Mishpahá de Josué está dentro da vontade de Jeová, ou seja, o único Deus verdadeiro. Porque quando Josué fala, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele usa o termo lá Jeová. Eu e minha casa serviremos em Jeová. Ele está dizendo isso. E quem é Jeová? O único Deus verdadeiro. Vocês querem servir outros deuses, mas eu e minha casa, nós decidimos servir o único Deus verdadeiro. É isso que ele disse ali: servir ao Senhor. Então vejamos, Josué está falando dos deuses além do Eufrates, dos deuses dos amorreus, mas ele e sua família entendem que só existe um único Deus. A esse Deus sua família servirá. Como esposa, como esposo e pai, Josué assumiu a responsabilidade de sua Mishpahá, de sua família. Ele assumiu esse papel de sua família. Muito bem. E a mãe? Qual é o papel da mãe? Você como mãe. Sei que você esperou esse momento até agora, né? Está aguardando com muita ansiedade. Tem mais mulheres aqui do que homens, né? Então vamos lá. O significado de ser mãe e suas responsabilidades. A palavra mãe no hebraico também representa força, ou seja, a força que se move, flui e protege. Você sabia que mãe representa isso? Força. A força que se move, né? Que flui e que protege. Quando você vai falar para um judeu, mãe, não é aquela que botou uma criança no mundo. Ele não vai entender assim, ele vai entender que é uma força que se move, que protege, está vendo? Que flui. Também aquela que junta filhos ao pai e pai aos filhos. Olha, a mãe não pode ser aquela mulher que vai afastar os filhos do pai. Pelo contrário, ela vai unir a ele. Lamentavelmente tem mãe que afasta os seus filhos dos seus pais, do seu pai. Quando ela diz assim, ó, junta esses brinquedos logo aí, que nojento que seu pai está chegando. Ela está afastando eles, porque quando o papai entra em casa, pensa em casa, as crianças vão olhar para ele e vão pensar que ele é o quê? Nojento. Entendeu? A mãe não, a mãe ela vai unir. Ó, junta esses brinquedos, vocês sabem que o pai de vocês não gosta disso, ele vai corrigir vocês, né? Então não pode ser assim, vocês não vão gostar da correção que ele vai dar, então deixa eu explicar para vocês, ele vai chegar cansado, tal. Então ela está unindo, ela não está separando, né? Então vejamos, a mãe tem força da união, da proteção, do acolhimento. A mãe tem a dádiva de gerar o filho e dar continuidade da família.
A palavra mãe em hebraico significa imã. Trata-se da junção de duas letras, isto é, a letra Aleph e a letra Mem. No hebraico, cada letra tem um símbolo. A letra Aleph é representada pela cabeça de um boi, que quer dizer força. E a letra Mem é representada pela água. Ou seja, sendo assim, juntando o significado de duas letras, temos então a palavra água forte, isto é, o significado de mãe hebraica. Então, quando a gente vai falar mãe hebraica, a gente está dizendo água forte. Mãe significa isso em hebraico, água forte. Vocês sabiam disso? Vocês não têm a ideia da força de vocês, do ponto de vista cristão, judaico-cristão. Por isso que nós vemos aqui que mãe, a força que se move, que é a água que move, que flui, que protege. Nesses dias tão chuvosos, eu creio que a casa de vocês talvez tenha algumas infiltrações, né? Não tem? Dá um cheiro de mofo, né? Telhado às vezes com uma goteira, laje. Veja, quando vocês fizeram a casa que vocês fizeram para acontecer isso, mas a água penetrou. Entende o poder de mãe? Como é que é? A mãe, ela entra em lugares que a vida não imagina, as pessoas não imaginam que ela é capaz de ter força para fazer a coisa acontecer. Sabe, para vocês entenderem, o poder que tem uma mulher que é mãe é algo muito forte, é algo de Deus. Deus fez assim, né? Então vejamos, mas por que mãe em hebraico tem esse significado? Quando os hebreus construíam suas tendas, eles pegavam o couro de um animal, fervia em altas temperaturas, e isso criava algo parecido com nata. E isso era usado para colocar as peles a fim de que as tendas fossem produzidas. Por isso, a mãe é água forte, ou seja, é aquela que mantém a casa unida, forte, edificada e todos protegidos debaixo de sua cobertura. Lembra aqui, então, de uma tenda dos hebreus. Ela era construída assim, e a tenda era a representação de uma mãe. A tenda era para proteger, a tenda era para dar segurança. Então, quando se falava de mãe, se lembrava de uma tenda que protege, que dá segurança, que acolhe, que livra, que dá sombra no momento de sol, mas que também esquenta no momento de frio. Isso é mãe, gente. Isso é imã. É mãe em hebraico. É maravilhoso quando você entende isso. Bom, Iada, vamos lá. A palavra usada no hebraico para sexo é liada, que carrega todos esses significados: conhecer, perceber, notar, observar, descobrir, experimentar, se ocupar com entender, respeitar, se deixar descobrir, se familiarizar e se dar conta de, né? Então sabemos que quando um homem ou mulher se unem, tornam-se ambos uma só carne. O fruto dessa união é a representatividade mais verossímil geneticamente da união entre um homem e uma mulher. Ou seja, né? Vamos lá. O filho é a mais clara evidência do amor entre um homem e uma mulher. Evidentemente, o sexo não foi planejado por Deus apenas como um desejo a granel, animalesco, egoísta, sem regras. Então, para Deus existem regras, certo? Por isso que nós, no contexto cristão, a gente preserva muito pela questão sexual. Nós nunca trabalharemos com a liberdade sexual, jamais. Nós respeitamos o que a palavra de Deus nos ensina. E por isso que há essa grande preocupação em relação no que diz respeito ao contexto sexual. Então, o ato sexual é a mais clara beleza de um homem ou uma mulher cultuar o
plano de Deus, o propósito de Deus com a pessoa que se casou para constituir sua família, Mishpah. Então, quando Deus planejou o ato sexual, Ele planejou para duas pessoas que realmente nele deseja constituir uma família. Então não é para um prazer egoísta, é para um cultuar a Deus, estar no plano e no propósito de Deus, certo? Então a gente precisa entender isso. E aí, na questão sexual, vai vir filhos e filhas, não é verdade? Então nós temos aqui o significado de filho ou filha e suas responsabilidades. A palavra filho, em hebraico, significa vida da casa. Olha que interessante. A continuidade da vida, da força do pai e da família. Está vendo? A palavra filho significa isso, vida da casa. A continuidade da família. Porque, até que se prove o contrário, os filhos sepultarão os seus pais, não é isso? E os filhos dão continuidade à vida daquela família, certo? Então, filho em hebraico significa vida da casa, a continuidade da vida, a força do pai, a vida da família. Então, filho significa, olha que maravilha, a força do pai. Então, se você é um filho que traz só tristeza, desgosto, que força é essa que você está mostrando para a sociedade que é o seu pai? Ou se você for um pai negligente, como que o seu filho será forte? Representará a sua força. Então vejamos que como é importante nós aprendermos que nós somos na sociedade a força do nosso pai. E aí, como crentes em Jesus, Deus é o nosso Pai Celeste, nós somos na sociedade a força do nosso Pai Celeste. Entende, queridos? Nós somos a força do nosso Pai Celeste como cristãos, né? Então vejamos, o filho representa a semente, a casa, a família, a moradia e a vida que continua. Os filhos e filhas, a próxima geração que haverá de florescer, certo? Então vejamos, é evidente que em Jesus encontra-se todas essas dádivas. Nele, a continuidade da vida que cessou em Adão, a continuidade da força do Pai Celeste, que Adão pensou que poderia ter igual a Deus, a continuidade da família em Deus, a moradia eterna e a vida eterna nos filhos de Deus. Veja que Jesus ele se tornou também um dos exemplos para nós como filho de Deus, porque ele foi forte como o Pai Celeste sempre foi. Está entendendo? Jesus não poderia ser menos do que isso. Por isso que Jesus também é Deus. Agora eu pergunto a vocês que são filhos, os meninos e as meninas que estão aqui. Vocês têm revelado a força dos pais de vocês na sociedade? Seus filhos têm revelado as forças de vocês na sociedade? Eu costumo dizer como terapeuta o seguinte: mande para minhas crianças que eu vou dizer quem são os seus pais. É só eu tomar conta delas. Eu não preciso analisar você. Se eu analisar seus filhos, eu vou falar de você. Porque a criança revela a natureza psíquica dos seus pais. Pode ter certeza, elas revelam. Então vejamos. Para finalizar, graças a Deus, amém, né? Vamos lá. Portanto, a palavra pai, mãe e filho no hebraico, termina com a letra de representatividade, o número 1, que significa unidade. Aqui está o cerne da Mishpah. Vou de novo. A palavra pai, mãe e filho no hebraico termina com a letra de representatividade número 1.
letras têm um número. Todas as letras. E quando você fala de pai, quando você fala de mãe, quando você fala de filho, a letra que representa o número 1 está no pai, no significado de pai, no significado de mãe, no significado de filho. Porque família é uma só, é unidade. Família é união, é unidade. Deus, ele sempre foi um em Jesus e Jesus sempre um no Pai. E Ele quer que sejamos um nele. Não é assim que fala em João, capítulo 17? É assim que nós aprendemos. Contudo, Pai, Mãe e Filho são um na unidade no plano de Deus. Essa é a Mishpará no plano de Deus. Beleza? Então, que Deus abençoe vocês poderosamente. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Se tiver o meu alcance de responder, estarei respondendo. Alguma pergunta? Não há, graças a Deus. Pode fazer, vamos lá. O campo familiar, sim, nossos dias atuais, no seu ver terapêutico, qual seria as maiores desafios para a família hoje? Mas nessa questão de unidade, né? De ser unida, da família, os filhos mostrar que o pai, a mãe, os pais serem exemplos. Qual a dificuldade no mundo hoje? Então, a maior dificuldade hoje, eu nem vou falar do mundo, eu vou começar dentro do nosso contexto cristão. A maior dificuldade hoje é a ausência de conhecimento, a falta de conhecimento. Porque eu vejo que quando você entrega conhecimento e as pessoas têm interesse de adquirir, porque tem gente que ouve também, só ouve e não tem interesse de se aprofundar. Mas para quem quer se aprofundar, buscar mais, começa a se libertar. Porque nada liberta o homem das amarras, seja do diabo, seja do sistema, do mundo que a gente vive, seja da própria ignorância. Porque quando a gente fala de ignorância, a gente está falando de falta de conhecimento. Nada é tão bom do que o conhecimento. Então falta no nosso contexto conhecimento. A gente tem que ser mais incisivo no estudo da palavra e entender. Eu não posso ler uma letra da Bíblia e deixar para depois o aprendizado. E hoje, a nossa geração hoje, ela tem condição de aprender qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Porque nós temos um celular na mão. Se a gente souber fazer uso, você pergunta ali no seu celular e já te dá respostas. E muitas das perguntas que nós temos, dúvidas bíblicas hoje, por exemplo, a IA, a inteligência artificial, a maioria delas ela responde certinho. Ela responde. Você tem uma escola bíblica dominical no bolso, mas sabe o que você prefere? Você prefere ficar vendo futilidade. A maioria das pessoas fazem isso. Então hoje a gente tem como aprender, entendeu? O conhecimento é libertador. Então quando você entende, não é isso, gente, eu não cheguei nem na metade. Você vai, mas há um constrangimento de você não ser isso diante de Deus, que inventou a ideia de mãe, e quem inventou a ideia de mãe foi Deus. Então a gente precisa ficar constrangido, entendeu, pastor? Por exemplo, como pai, eu estudei isso daí, eu fiquei constrangido comigo como pai, quando eu fiquei sabendo, nossa Deus, pai é esse hebraico, né? E é esse o plano de Deus, é isso que Deus é, eu estou vacinando. A gente tem que orar, ver o medidão, o rosto, na presença de Deus. A gente tem que ficar com vergonha, porque se você não ficar com vergonha, tem algo errado em você. Tem algo muito errado em você, certo? E o conhecimento, para mim, é o que está faltando em primeiro lugar. Alguma outra pergunta? Sim. Hoje a gente vê das mídias, desde adolescente, né?
5, né? João vai falar que o mundo inteiro jaz no maligno. Nos anos 90, um problema semelhante aconteceu a esses bonecos aí, essas bonecas, que foi a questão dos pets. Lembra? Quando começou aquela febre de ter cachorro, de tratar cachorro como bebê, né? E hoje nós temos aí inúmeras lojas, rações de qualidade, a gente tem até creche, né, hospitais para cachorro e tal. Existe um exagero por parte de algumas pessoas? Existe, mas de fato a gente tem que tratar bem os animais. Inclusive Provérbios, se eu não estou enganado, capítulo 10, diz assim, que o justo cuida bem dos seus animais, mas os perversos os maltratam, né? Então a gente tem a obrigação de cuidar bem dos nossos animais, sim. Tem crente que maltrata seus animais, isso é antibíblico, Deus não aceita isso, maltratar os animais, chutar, bater, né? Deus não permite isso. Então nós tivemos essa onda na época, mas se a gente for analisar, clinicamente falando, essa questão de bonecos aí, né, esses bebês aí, isso sempre existiu, né? Sempre existiu na humanidade o desejo de mulheres adultas serem bonecas. Tem gente que tem coleções de bonecas, e significa que esse sentimento de anormalidade, acredito eu, né, já existe há muito tempo. Só que hoje o que acontece? Com o avanço tecnológico, nós temos informações muito rápidas, então as coisas crescem de tal maneira aos nossos olhos que a gente fica assustado. Eu tenho falado para a minha igreja o seguinte: você usou um termo que muitas pessoas têm usado. O mundo de hoje a gente está perdendo muitos valores, né? Então, a sensação é essa mesma, quando a gente está voltado para essas coisas e sendo bombardeado demais com essas questões. Mas eu vou falar uma coisa para você, trago boas novas. Deus tem feito coisas maravilhosas no mundo. Tem países recebendo o Evangelho, pessoas que você não imaginava, regiões do mundo estão assim escancarando o coração, aceitando Jesus, recebendo Jesus. Nós temos um grupo de jovens no Brasil, por exemplo, evangélicos, que tem saído do Brasil afora pregando o Evangelho com veemência, com dedicação, com compromisso, sem promiscuidade. Eu conheço uns assim, que não estão assim focados em namoro e coisas materiais, tal. Nós temos uma juventude maravilhosa, batistas até, vivendo Jesus. Nós temos, só que a mídia não vai falar isso. Você nunca vai ligar, talvez, ao balanço geral da segunda-feira e vai estar lá, jovens, né, abalam, vai nelas uma pregação do Evangelho. Você não convive. Vocês mesmos podem chegar aqui e fazer um arrastão de pregação do Evangelho nesse lugar. Não vai sair na mídia na segunda-feira. Não vai. Então, isso são coisas de Deus. E Deus tem feito maravilhas. Mas, por exemplo, você morreu ali na esquina e isso vai repetir várias vezes e vai falar, e o repórter chega ali, ele vai também filmar a placa, que levou um tiro, né? A placa foi alvejada, tem um calão aqui, acho que ele tomou um tiro também, o calão morreu com um tiro, ele vai colocar ali, entendeu? Ele vai fazer e você fica vidrado nisso, e você não consegue pensar no que Deus está fazendo. Irmãos, Deus tem feito coisas maravilhosas, mas o diabo não quer que você enxergue isso. A sensação que ele quer colocar no coração de todo mundo é de medo, não de segurança. É de aquela sensação de pavor. Ele quer trabalhar isso, mas eu quero dizer para você o seguinte: tenham coragem. O medo ele só existe porque o pecado entrou no mundo. E o medo nos afasta do nosso melhor. Quando Adão peca, ele se esconde de Deus. E quando Deus pergunta: Adão, cadê você? Por que você está aí? Porque tive medo e me escondi. Ele teve medo de quem? Ele teve medo de Deus. Deus era o melhor de Adão. Você nunca percebeu
Deus te deu inteligência e capacidade de você dirigir. Ele já fez a parte dele. Você que não sai do seu lugar, não, você vai ver. Bota esse medo para lá e vai aprender a dirigir. Vai viver as coisas boas que Deus te deu. Porque até as coisas boas que Deus nos deu, que nós não estamos vivendo, nós estaremos prestando conta a Deus. Tem gente que pensa que é só o pecado, mas as coisas boas também. Nós vamos prestar conta a Deus. As bênçãos que Ele nos deu, e a gente, não sei, estou com medo, vou, não vou. E Deus falou assim: vai, eu te dei inteligência, eu te dou saúde, eu te capacito. Eu arrumo um patrocinador para você, vai, você, não sei, tal, pegar ônibus, é lá longe, aí você não vai, mais tarde fica reclamando. Mas Deus te deu. Estou entendendo? Então, abrace isso. Deus tem feito maravilhas. Ergue a cabeça e continue marchando. Continue marchando nesse lugar que Deus plantou vocês aqui, nesse bairro, para pregar o Evangelho, plantou vocês aqui nessa igreja. E quando a igreja estiver estourada, isso aqui vai explodir de gente através de vocês, como instrumentos nas mãos de Deus. Podem ter certeza disso. Certo? Ele irá fazer. Mais alguma pergunta? Não há? Então, graças a Deus. Alguém tudo é graça, né? Se perguntar graças a Deus, se não perguntar também, graças a Deus. Então, nós vamos encerrar aqui o nosso momento, que eu acho que vocês estão focados agora no caldo, né? Vai ter um caldo agora, né? Então, vocês não conseguem pensar em outra coisa mais, né? Só no caldo, né? Tem gente ali também que não acabou ainda. Então, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós queremos glorificar e bendizer o Teu nome. Como é bom estarmos reunidos na Tua presença, degustando um pouco da Tua palavra, aprendendo mais sobre o Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite tão abençoada. Obrigado porque o Senhor se faz presente de uma maneira muito especial no nosso mundo. Nós queremos te agradecer por cada irmão que veio. Te agradecer, ó Deus, por tudo que foi preparado, pela dedicação, ó Deus, das irmãs, dos irmãos, para que esse evento se tornasse uma realidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem abençoado também a família pastoral desta igreja. Continue tomando o pastor Everson em tuas mãos, sua esposa, seus filhos. Continue suprindo todos os dias as necessidades, ó Deus, desta família. E que em todo o tempo, ó Deus, o Teu Santo Espírito esteja promovendo sabedoria, discernimento ao pastor, sua família, sua amada igreja. E que o povo que aqui se reúne para louvar o Teu nome seja tão somente instrumento vivo em Tuas mãos nesta comunidade, para que outras vidas, ó Deus, sintam a necessidade de conhecer Jesus através, ó Deus, dos Teus filhos. Nós te louvamos, nós te agradecemos por todas as bênçãos. A bênção de Jesus ter morrido na cruz em nosso lugar, também ter ressuscitado ao terceiro dia, nos dado a oportunidade de vida eterna. A bênção do Senhor nos lavar, nos purificar com o sangue precioso do Teu Filho amado Jesus, pois somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor tem nos purificado para o louvor do Teu nome. Obrigado por tudo, Deus. Abençoe também os adolescentes com a Margarete, com Tuas mãos, e tudo que foi ensinado ali para eles possam guardar no coração e aplicar a vida para o louvor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Tá bom? Muito obrigado, pastor Everson, pelo convite. Para mim foi um momento muito especial estar aqui com vocês, né? Eu costumo dizer que o que eu preparo para inúmeras
aprender mais e mais sobre família. Possamos realmente entender o nosso papel como marido, como esposa, como filhos, que temos também falado da responsabilidade nossa de protegermos as famílias. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, louvamos o Teu glorioso, santo e poderoso nome. Muito obrigado, a Deus, por esse aprendizado de hoje. A responsabilidade de entender que o Pai tem, a responsabilidade, o vigor, a força da mãe, a responsabilidade, ó Deus, dos filhos e filhas, grande Deus, a responsabilidade da família do Senhor, a ensinar as famílias do mundo, ó Deus, a olhar para o Senhor também. Grande Deus, louvamos o Senhor. Adoramos o Senhor, agradecemos ao Senhor pela vida do teu céu, pastor Giovanni, da sua esposa, ó Deus,
que também tem se empenhado, falou para os adolescentes. Ó Deus, abençoe o Deus da Margarete, que o Senhor continue abençoando a sua família, todo o desejo, os sonhos, os projetos, e também, ó Deus, o ministério dele, que venha, ó Deus, tornar muito bem sobre a vida do teu servo, família e ministério, que possam sempre estar dedicados ao Senhor, louvando, orando, voltando e ensinando as suas boas obras por onde passar. E que nós, como privativo nelas, possamos nos empenhar nessa empreitada, nessa obra, nessa dedicação, ó Deus, não somente aprender, mas aprender, viver, ensinar, testemunhar, de mostrar, ó Deus, para os nossos vizinhos, nossos amigos, para essa comunidade, para essa região, que vale a pena sermos família do Senhor, que vale a pena sermos, ó Deus, famílias que louvam, que te adoram, que exaltam, que servem ao Senhor dos Senhores e Reis. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio, por essa honra, ó Deus, por essa oportunidade que tivemos nessa tarde, ó Deus, de poder louvar o Senhor, de poder, ó Deus, manter uma comunhão uns com os outros, ó Deus, manter também o aprendizado puro e perfeito do Senhor. Louvamos o Senhor e adoramos em nome de Jesus, Pai amado, hoje e eternamente. Amém e amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Temos um lanche ali, que são os bons fortes que é a vontade. Enquanto os irmãos lancham aí, vai então ao louvor para os irmãos.
Outra vez
Cristiane aqui. Cristiane. Vem cá, Cristiane. Vem cá, Cristiane. Então, a Cristiane ela vai encerrar e ela tem uma surpresa. Boa noite, irmãos. Cadê o povo? Foi embora? Ele conseguiu prosear? Nós queremos encerrar então. Quero chamar aqui o pastor Giovanni, a esposa dele, a Margarete. Nós vamos orar mais uma vez pela vida de vocês. Queremos agradecer, que maravilhoso, tá? Eu achei que foi pouco. Mas vamos programar mais vezes, né? Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, nós estamos muito felizes, ó Deus. Muito obrigado por este momento, ó Pai. Assim como o pastor Giovanni falou, os que vieram aqui foi porque o Senhor escolheu. E aqueles que não puderam vir, pena, né? Perder. Mas tem os seus motivos também. E na próxima, Pai, em nome de Jesus, estarão todos aqui para a tua honra e para a tua glória. Quero colocar a vida da Margarete, pastor Giovanni, em tuas mãos. Continue abençoando, Paizinho. Continue guardando a sua família, o seu lar. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela vida deles. Nós queremos te agradecer por nos proteger e nos guardar. Em nome de Jesus. Amém.